Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar nesse instante, mais uma vez, orarmos a Deus, agradecer a Deus e pedir graça de Deus, que Deus fale conosco, os nossos corações, né? Deus, Tu és amado da nossa alma, Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa vida, tem suprido todas as nossas necessidades. Ó Deus, mas nós carecemos que o Senhor supra todas as nossas necessidades espirituais em Cristo Jesus. Abençoe também nesta manhã, Senhor, Surama, que estará ministrando a Tua palavra, que possa, meu Deus, a Tua palavra gerar vida em nós, falar aos nossos corações, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Jesus, nós Te louvamos, meu Deus e meu Pai, porque o Teu Espírito Santo habita em nós, e eu Te amo, Jesus, o Senhor sabe disso, e nós precisamos do Teu Espírito, para que o Seu mistério seja verbalizado no ensino, para que as pessoas, aqueles a quem o Senhor chamou pelo Seu nome, possam entender, conhecer, receber e viver quem Tu és em nós. Nós Te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 16, antes da gente ler o texto áureo, Jesus, ele estava conversando com os discípulos, e ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Ele perguntou aos seus discípulos: quem o povo, as pessoas, dizem que eu sou? E uns diziam que ele era um profeta, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, por causa da maneira, às vezes, o ensino forte que ele pregava. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra foi que Jesus, ele não disse assim: pergunta aos rabinos, pergunte aos doutores da lei quem eu sou. Ele não disse isso. Quando Jesus, ele se referiu ao povo, pergunte ao povo quem eu sou, ele estava querendo saber o que a dona de casa diz que eu sou, o que o pai de família diz que eu sou. Ele não diz, pergunte aos teólogos quem eu sou. E eu falei isso para vocês porque eu louvo a Deus cada vez que eu venho aqui ministrar um ensino sobre a palavra de Deus. Como eu faço parte da coordenadoria de um discipulado, quem trabalha com discipulado, ele vê pessoas. Quem trabalha com discipulado, ele vê o que ele pode ser, para que as pessoas vejam e sejam também. E quando eu subo aqui para ministrar uma palavra, eu não venho em nome de teólogos, eu não venho em nome de doutores da lei. O que vem no meu pensamento é que eu posso fazer uma mãe, uma dona de casa, uma esposa, ter o entendimento de quem é Jesus. Eu tenho isso dentro de mim toda a vida que eu venho aqui. Diz: Senhor, aquele que acha que não pode conhecer, hoje vai ter a certeza de que a videira é acessível para ele, de que ele pode estender a mão e comer a uva fresquinha, porque Jesus disse: eu vim para aqueles que me recebem. Então, a partir de hoje, você que é mãe, esposa, uma simples pessoa, mas singular para Deus, saiba que a revelação de Jesus Cristo também é para você. Mas eu incentivo você a fazer o IBCAF. Você pode fazer. Não tem que aprender quem é Jesus só aqueles que querem ser teólogos, ou pastores, ou mestres. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Então, quando você aprende a palavra de Deus, você está aprendendo também a não ser destruído, porque Ele disse que muitos são destruídos por falta de conhecimento, não é por causa do diabo. Amém?
Então, quando eu estiver me movendo aqui, está se movendo uma mãe de família, uma esposa, uma serva de Deus, uma ovelha, sabendo que todas as coisas de Deus só são discernidas espiritualmente. Mas Jesus disse que aos pequeninos Ele dá a revelar. Glória a Deus. Aleluia. Então, o nosso ensino aí, vamos todo mundo ler o texto áureo, que se encontra aí na página da sua revista, que está escrito lá em João 8, versículo 12. Se você ainda não tem a revista, ou você compre a revista, ou então você abre a sua Bíblia. João, capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o texto áureo, onde Jesus, nesse momento, no capítulo 8 de João, ele estava falando precisamente aos judeus. Aos judeus que conhecia todo o ritual do tabernáculo, todo o ritual do menorá aceso, que eram as grandes luzes que eram acesas no pátio das mulheres, na festa dos tabernáculos. Então, tudo que Jesus falava em relação às cerimônias, ele se dirigia aos judeus, porque estava entregue aos judeus os mistérios da lei. Estava entregue aos judeus os mistérios do Deus dos hebreus. Então, Jesus, quando ele falou isso, eu sou a luz do mundo, ele estava também se referindo à luz que era acesa no templo. Tem até um hino que diz assim: a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, só para te adorar. Essa música é justamente baseada na luz lá do tabernáculo, a lâmpada que precisava ser acesa, os 7 espíritos. Se o sumo sacerdote, o sacerdote não acendesse aquelas lâmpadas, não colocasse azeite nela, ela se apagava. Precisavam ser acesas, porque simbolizava, prefigurava, era uma tipologia da luz de Cristo. Mas hoje a luz que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, Cristo brilhando em nosso coração, ela não se apaga jamais. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, quando Jesus disse aos judeus: eu sou a luz do mundo, ele também já estava dando a entender a sua divindade, a sua eternidade e a sua pré-existência. Nós vamos ver ao decorrer da lição que Jesus, ele não veio a partir de Maria, mas Jesus, ele veio a partir de Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo tomou uma forma humana e precisou de um ventre humano para adquirir a forma humana, mas foi gerado pelo Espírito de Deus, sem toque humano. Então, quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ele estava falando do menorá, que eram grandes lâmpadas acesas no átrio das mulheres, na festa dos tabernáculos. Também quando Jesus disse que eu sou a luz, ele também queria dizer que ele era a luz dos homens. Ele é a luz que ilumina a sua alma. Ele é a luz que ilumina o seu espírito. Ou seja, ele é a vida que dá vida à sua vida. Provérbios 20, 27 diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Ou seja, toda lâmpada precisa da energia para ela ser acesa. Então, quando o espírito do homem, ele é iluminado, ele passa a ter novamente a comunhão com a luz do mundo. Ele sai das trevas. Aquele que não sabia para que nasceu, quem ele é e para onde ele vai, e quem o fez, ele agora começa aos poucos a começar a ver quem ele é, de onde ele veio, para que ele foi feito e para onde ele vai. Porque aquele que não sabe para onde vai, ele anda em círculos.
Jesus disse que é cego, perigoso a guiar cegos. Mas se você sabe, se você nasceu da luz, se você recebeu a luz da vida em você, que a luz é Cristo, e você deixa essa luz brilhar no seu coração, nas trevas do coração do homem pecador, ele diz que você não mais andará em trevas, e de glória em glória, de presença em presença, você vai vendo e descobrindo quem você é em Deus e quem Ele é em você. Então Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E também Ele quis que as pessoas, os judeus, entendessem que Ele era aquele de quem Moisés escreveu, quando Moisés disse que na criação do mundo, Deus disse: haja luz. Haja luz. Existe vou chamar de debate, que eu não vou entrar nesse assunto, porque eu já disse que eu sou uma dona de casa que busca conhecer o meu Criador. Mas existe um debate entre muitos teólogos sobre tal teoria, que falam que a teoria, quando Jesus disse haja luz, foi a criação do sol. Mas em versículos mais para baixo, mostra quando Deus criou o sol. Na verdade, eu fico imaginando, quando Deus disse haja luz, que a palavra de Deus, que é luz, começou a criar todas as coisas. O mundo foi formado pela palavra de Deus, pela ação do poder de Deus, porque o poder de Deus é a sua palavra. Se eu quiser ter poder de Deus, eu tenho que estar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem vida para gerar, ela tem vida para curar, ela tem vida para restaurar, ela tem vida para iluminar. É a palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra de Deus, eu também não tenho o poder de Deus ativado em mim. Porque o poder está na palavra. Porque a palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra que eu estou falando agora aqui, que não é minha, é do Senhor, ela vai saindo misturada com o meu espírito, que é fôlego, e o Espírito de Deus, que é fôlego e vida. E vai gerando vida em seu coração, vai iluminando a sua mente, vai transformando o seu ser, e a cada dia vai fazendo você conhecer as coisas espirituais que você e eu não conhecemos. Então tudo isso está incluído no haja luz. Então quando Jesus disse haja luz, ele estava querendo dizer que ele era aquela luz, que ele era aquele brilho, que ele era aquela ação, que Deus disse haja luz. Foi como que Deus dissesse: palavra viva, comece a agir. A luz de Deus é a sua palavra viva. É a mesma coisa que Deus dissesse: palavra viva, comece a agir. Se você quiser um respaldo bíblico, está lá em Provérbios capítulo 8, aonde a Bíblia diz que ele era a sabedoria de Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Ele era o grande arquiteto do universo, era Jesus. A palavra de Deus, a palavra viva, a palavra em ação. Então, ele estava com Deus. Ele era Deus desde o princípio. Então, por aí, nós começamos a entender que Jesus, ele, igual ao Pai, é autoexistente. A origem dele é o Pai. Ainda que sejam pessoas distintas, mas trabalham, se movem em uniformidade de propósito e em um ser. Por isso que o apóstolo Paulo diz: as coisas espirituais só se discernem espiritualmente.
ainda que para chegar no seu espírito você tenha um entendimento, mas não se discerne mentalmente. Porque o apóstolo Paulo diz também que são profundidades de riqueza, sabedoria, insondáveis. Por isso que nós, até para isso, para entender, precisamos da mente de Cristo. E a mente de Cristo se encontra em sua palavra. Quando você vai buscando a palavra e a luz vai entrando, Ele vai transformando a sua mente. E a sua mente vai regenerando o seu coração, a sua mente transformada. E vai brilhando a luz até ser dia perfeito. Então, quanto à sua origem, a sua revista, ele diz aí. A Bíblia diz que ele estava com Deus. Lá em Colossenses 1, capítulo 16, se alguém quiser abrir, eu creio que eu vou precisar pedir a alguém para ler alguns versículos, porque se eu for abrir, vai demorar para mim, o tempo é curto. Mas se alguém tiver com a Bíblia, alguém que esteja apto para abrir assim, correndo, e mandar para que eu leia, porque quando a gente lê a palavra, ela não sai sabedoria humana, ela sai poder de Deus. Então, a palavra, ela faz aquilo pelo qual Deus a enviou, para que ela fizesse. Então, eu gostaria rapidinho que alguém lesse Colossenses 1, 16 e 17. Veja bem, então esse versículo, ele diz que tudo foi criado por Ele, mas tem uma palavrinha aí que muda tudo. Pois nele, dentro dele, a partir dele, essa roupa está em mim. Os olhos estão dentro de mim. O que está em você não quer dizer que saiu de você. Então, nele, pertence a ele, está contido em, pois nele foram criadas todas as coisas, por ele e para ele. Então, Cristo é o fundamento do universo. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, que o nome pelo 19 e 13, que o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Palavra viva. Então, às vezes, quando nós vamos orar, eu digo muito ao meu discipulado, que às vezes a gente faz. Às vezes até pessoas que não conhecem a palavra, que são tementes a Deus, diz assim, vamos orar, e fez, irmã, pense em Deus. Irmã, pense em Deus. Agora, como que você vai pensar em Deus? Há uma maneira de você pensar em Deus. Quando você pensa na sua palavra, ou quando você pensa no seu semelhante, para uma oração. Porque a Bíblia diz que Jesus é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do Pai. E Ele diz que Ele é a palavra. E Ele veio semelhante a nós e igual a Deus. Então, se nós somos semelhantes a Deus, há duas maneiras só da gente pensar em Deus. É pensando na sua palavra, que é Deus. Deus é a palavra. Deus é o Senhor. A palavra é o nosso Senhor. Ou você pensar no seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. E pensar em você também, porque um dos mandamentos é amar a ti mesmo, para poder amar o próximo. Então, às vezes, eu fiquei imaginando um dia que alguém mandou pensar em Deus. Eu disse, mas como que eu vou pensar em Deus? E a minha mente é natural, a minha mente é carnal. Eu só posso ver as coisas espirituais se eu usar o óculos da palavra. Porque é a palavra que me abre o acesso, porque o véu foi rasgado pela palavra. Estou falando inglês? Não. Estão entendendo sim ou não? Posso confiar, né? São todos cristãos, graças a Deus. Porque eu estou tentando, para a gente, todo mundo junto, entrar na revelação da palavra.
Porque a revelação dá entendimento aos simples. E nós somos simples diante de Deus. Então, ele disse que o nome dele era Palavra de Deus. Jesus, ele é o poder do Evangelho. Como a gente diferenciar Jesus de Cristo, Cristo do Espírito Santo? Às vezes a gente lendo, a nossa mente ela não concebe, porque são seres iguais, mas distintos, uniformemente incluídos em si mesmo, mas operam separadamente. Por isso que Paulo chama a loucura da cruz, porque só quem já recebeu a cruz é quem recebe a loucura da glória. Mas há uma diferença entre Jesus e o Cristo. E há uma diferença do Cristo e o Espírito Santo. E o Espírito de Deus. E é caminhando para isso que nós vamos entender, para que a gente entenda quem se move em nós. Para que a gente entenda que Jesus veio e foi. Jesus o corpo, Jesus o homem, ele foi glorificado em glória, porque ele viveu em santidade, ele não pecou jamais, ele cumpriu o propósito e ele foi embora. Mas ele está na glória de Deus. Ele está ao lado do Pai, cheio de glória e majestade, porque ele fez aquilo pelo qual a palavra, o Pai enviou para que ele fizesse. Mas ele disse, eu vou deixar outro semelhante, eu vou deixar outro igual, semelhante não, igual. Eu vou deixar o Consolador, que sem ele, esse culto não poderia se realizar. Até poderia, mas as palavras não. Sem ele, você não poderia receber a revelação da salvação. Sem o Espírito Santo, você não poderia receber o entendimento que você precisa, que nós precisamos de salvação. Precisávamos ser salvos, precisamos continuar a ser salvos e precisamos viver uma vida de salvos, porque a nossa eternidade começa aqui. Sem o Espírito Santo, nós íamos fazer igual a Pedro. Senhor, eu não quero que o Senhor me lave. Esse Pedro, se eu não lavar você, você não vai ter parte comigo. E a Bíblia diz que quem é a água é a palavra. Efésios 5:22. A água é a palavra de Deus. Então, tudo que a gente precisa está na palavra, através da comunhão com o Espírito Santo deixado por Jesus. E Jesus é Deus em forma humana. Jesus é Deus em forma de homem. Como a morte entrou no mundo, Deus não podia morrer porque Ele é eterno, mas o homem morreu. Então Deus teve que vir em forma de homem para poder a morte matar Deus homem. Mas como Ele era vida, a morte não pôde segurar. E a Bíblia diz que a morte não pôde segurar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que foi o poder de Deus que ressuscitou ele, a palavra viva que estava nele. Então aquilo que está morto em mim, aquilo que está morto em você, ele é vivificado pela palavra que opera em você. Ele diz que faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Então se eu tenho palavra movendo em mim, se eu tenho palavra vivendo em mim, se eu tenho palavra me movendo, me movimentando, me ajudando a viver e a conhecer aquele que me criou, então eu tenho poder de Deus para a salvação e poder de Deus para vivificar aquilo que está morto. Provérbios diz que a palavra é remédio até para o corpo. Então tudo que a gente falar aqui em Cristo é palavra. Deus é palavra. Espírito Santo, Ele veio por causa da palavra. Ele veio nos lembrar daquilo que Jesus havia nos dito. Ele veio nos ensinar a verdade. Então tudo é palavra de Deus, palavra viva. Eu queria que alguém abrisse a sua Bíblia em 1 João capítulo 5 e lesse alto, se possível com o microfone, os versículos 6 ao 9, porque nós vamos entender, nós vamos ver
como que Jesus se chamava no céu. Porque se ele veio de lá ele não era conhecido como Jesus. Quando ele veio, quando o Espírito de Deus veio fazer o pré-anúncio a Maria, ele disse, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o que de ti sairá será chamado Jesus, o Emanuel, será chamado. Isso é um nome terreno, é um nome para salvação, é um nome para libertação, é um nome para cura, e só precisa de cura, salvação, libertação, aqueles que vivem sobre a terra. 1 João, capítulo 5, versículo 6 ao 9. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu. Presta atenção, Eliezer, só um momentinho. Há 3 que dão testemunho no céu. O que é dar testemunho, pastor Eliezer? Você que é da justiça aí. As palavras movem, os exemplos arrastam. Testemunho é a minha vida. A minha vida tem que falar mais do que as minhas palavras. Amém. Então, testemunhar é fazer, é falar, falar de, operar e convencer. Por que não? Porque ele disse que arrasta, então convencer. Então, quem que tem esse trabalho todo no céu? Pode continuar. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aleluia. Então, isso não é homem que está falando, isso é o testemunho de Deus. Deus revelou aos seus santos, aos homens inspirados por Deus. Deus soprou o seu fôlego de inspiração e revelou para eles como que era o conselho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. Então, o nome de Jesus no céu é a Palavra. O nome de Jesus no céu é a palavra viva, é aquele que gera, como nós vimos desde o princípio, haja luz. Então, a palavra começou a trabalhar. Então, o nome de Jesus era a palavra. Mas Jesus é o nome do propósito. Ele é o Filho do homem. Ele veio para ser humano. O Filho do homem quer dizer igual a nós. Ele veio por causa do plano de Deus de se tornar homem. Então, quando ele diz assim, eu sou filho do homem, ele está dizendo, eu sou filho do propósito da salvação que o meu Pai tinha com vocês. Então, Jesus é o nome do homem. Até aqui tudo ok? Então, Jesus, ele era conhecido no céu como o Filho e como a Palavra. Como o Filho, por quê? Porque se eu estou dando esse estudo, ainda que o estudo seja pela palavra, mas veio de mim, então eu posso dizer, não a palavra, mas o estudo é meu filho. Aquilo que você faz, que vem de você, é seu filho, né? O meu esposo que trabalha com genética, às vezes ele faz lá os tourinhos, aí diz assim, é filho do sábio, mas não é não. É por causa da genética. Foi Deus que criou, mas foi Ele que movimentou aquilo ali. Então, quando Deus diz que Ele é meu filho, saiu dele, é criação dele. Não é porque Ele criou como Ele criou a humanidade. É porque estava nele, estava com Ele desde o princípio, e foi nele, para Ele tudo. Então, a palavra estava nele. Então, Jesus, Ele é o filho do propósito. Ele é o filho da humanidade. Ele foi dado em favor da humanidade. Então, lá no céu, o nome dele era Palavra. Aqui na terra, o nome dele é Jesus. Por quê? Jesus é salvação. Jesus é o Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Mas Jesus ainda não era Deus em nós.
Ele era Deus conosco, ele só se tornou Deus em nós quando ele ressuscitou, subiu ao Pai, recebido em glória e enviou o Espírito Santo para colocar em nós aquilo que havia nele. E antes de subir, ele disse: receba o Espírito Santo, e soprou sobre os discípulos. Mas ele disse: agora vocês receberam o Espírito Santo, mas vocês vão ficar em oração, vocês vão ficar na presença, até que vocês sejam cobertos, revestidos, se encham tanto que derrame você, sejam revestidos de poder. Revestidos eu estou com essa blusa, eu estou vestida, se eu colocar um casaco, eu vou ficar revestida. Então Jesus homem, ele não era Deus em nós, ele era Deus conosco. Então Jesus o Filho era conhecido já no céu antes, então aí já fica mais ou menos bem claro que ele era divino, que ele era eterno e que ele era preexistente, e que ele não veio de humano algum, ele veio para o humano, mas ele estava com Deus, ele era Deus. Outra coisa também que já era conhecido no céu, eu vou parar um pouco a referência, mas essa eu quero ler, é o sangue de Jesus. Eu queria que o irmão Eliezer, pastor Eliezer, lesse 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. E aí eu vou discorrer no estudo, que eu só tenho mais 25 minutinhos. 1 Pedro, o sangue de Jesus, aquele que foi derramado há 2000 e tantos anos atrás, veja bem, já era conhecido na eternidade. Pode ler. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia. Então o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. O que é o sangue? É a vida. O sangue é vida. Então, só há coisas novas, só há possibilidade de haver um gerar, de criar, se houver vida. Então, tem muito mais do que a gente imagina. Existe muito mais do que luz sendo lançado para criar. Tem muito mais do que só, eu digo só, para comparar o que eu vou dizer, a palavra falada. Quando Deus disse: haja luz, e que as coisas começaram a ser criadas, o sangue também foi derramado. Porque você pode ver que ele começou a criar espécies de seres vivos. E não só os humanos que têm sangue, não só os seres humanos que têm sangue. Os animais, eles não têm o Espírito de Deus, mas eles têm sangue. E eles são criaturas de Deus, eles não são filhos, mas há sangue neles também. Por isso que tem muitas seitas que adoram tudo, achando que Deus está em tudo, porque Ele deu vida. Mas Ele disse: eu estou nos meus filhos, é nele que a glória vai se manifestar. É em nós que Deus está. Mas também foi liberado o sangue. Porque no universo, o sangue de Cristo foi conhecido. O sangue de Jesus. Deus sabia que o seu filho, a palavra de Deus, quando ela fosse liberada, quando houvesse a explosão de poder, também haveria explosão de sangue. Eu não estou dizendo que Deus salpicou o mundo de sangue. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que sangue também foi enviado para toda criatura. Porque o sangue é a vida. A vida está no sangue. Mas é interessante que o sangue foi conhecido,
Mas ele disse que também que havia um sangue preparado para quê? Havia um sangue, havia um tempo que um tipo de sangue iria ser derramado. Esse tempo, o apóstolo Paulo também fala lá em Gálatas 4:4, que fala sobre a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O tempo de Deus, cumprido todo o propósito, chegou o tempo determinado por Deus de enviar o seu Filho unigênito ao mundo. E aí foi quando Deus enviou Jesus, a sua vinda ao mundo. Havia um propósito. Deus não disse assim, vai lá, só para o povo lhe ver que existe Deus. Não. Deus, ele é cheio de glória. Esse que a glória dele, ele não dá a ninguém. Existem miríades e miríades de anjos dizendo que ele é o tempo todo santo, santo, santo. Existem coroas de reis, anciões, colocando a coroa diante dele. O céu declara a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas Deus não estava satisfeito, porque alguém foi tirado dele. Alguém, fruto do seu amor, fruto do seu coração, aquilo que ele fez com a sua mão, e que ele beijou, ele soprou na narina, ele chegou perto e soprou, foi tirado dele. Ele sabia, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, mas onde há o Espírito há a liberdade. Se há liberdade, ele sabia que nós deveríamos vir até ele por causa do amor, não pela obrigação, não pela lei, por ele ser Deus. Mas o amor, ele ama. O amor, ele ama, não importa se você o devolva, mas ele ama. E a essência de Deus, ele é amor. E ele foi amando, e ele foi amando. E o amor é de um tipo que, se você não quer amar, o amor vai amando, mas ele vai deixando você livre para que o próprio amor constranja você a amar. E foi para isso que Deus fez. Tanto que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, quando ele veio ao mundo, ele veio com um propósito: buscar os filhos para casa, aqueles que se desviaram em Adão, e salvar o que se havia perdido, porque no desvio houve perdição. A Bíblia diz que o homem foi feito perfeito, mas se meteu em astúcias. Eclesiastes 7, não me lembro bem o versículo. Então ele veio buscar seus filhos, mas ele também veio preparar aqueles que ele chamou. Ele preparou porque eles se perderam. Eles se magoaram, eles se feriram, nós nos ferimos. A nossa alma ficou ferida, violentada. Provérbios 28, 26 ou 36, diz que a nossa alma ficou violentada. Então ele chamou os seus filhos, o propósito dele era chamar seus filhos para casa, mas era curar também os seus filhos. Porque ele iria colocar a glória dos seus filhos, a glória dele dentro dos seus filhos, porque a esperança dele é que a glória em nós restitua toda a humanidade, porque o propósito de Deus é que todos sejam salvos, mas não é só esse, mas que também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele preparou esse tempo, e havia esse propósito. E quando foi que isso aconteceu? Deus estava cansado de cerimônias sem coração, e de leis sem amor, de sacrifícios sem amor. Cerimônias que expressavam a lei sem coração, e sacrifícios que expressavam obediência, mas sem nenhum amor. Fazia porque aprenderam que fazia sim, era um ritual, mas no seu coração não havia entrega, no seu coração não havia amor. No seu coração não havia aquilo que no coração de Deus havia: entrega, renúncia, entendimento, conhecimento, libertação. No nosso coração precisa haver tudo isso. Então Deus estava cansado, porque havia uma medida de pecados para ser cheia. Interessante isso, não é?
E essa medida, ela foi milimetrada por Deus, para que se enchesse no tempo determinado, na plenitude de Deus, aonde Ele enviaria o seu Filho, para fazer o sacrifício de amor, para fazer a cerimônia que ninguém queria fazer, a ceia que ninguém queria fazer, porque a nossa ceia nós fazemos, mas existe uma ceia que nós precisamos fazer, que precisa de um batismo. E Ele diz: será que vocês estão preparados para receber esse batismo? É o batismo do sofrimento, é o batismo da renúncia, é o batismo do perdão, é o batismo da comunhão. A ceia ritualística é linda, mas e a ceia no coração? Precisava um sangue ser derramado e um corpo ser dilacerado, para que a gente pudesse hoje comer pão e vinho e se abraçar, como é maravilhoso a maneira que a gente faz aqui. Eu nunca me canso de ver, graças a Deus. Mas essa é uma ceia que todo mundo admira. Todo mundo fica pasmo quando vê aqui. Mas há uma ceia aí no seu coração. Há um irmão aí que você não reparta o pão. Aí dentro. Então há um propósito. E é interessante que Jesus, Ele sabia quem Ele era. Ele sabia quem Ele era. Ele sabia para que Ele veio. E Ele sabia qual o propósito que Ele iria padecer. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que Jesus suportou a vergonha, Jesus suportou o sofrimento, porque Ele não tirava os olhos da glória que esperava Ele. Ele tinha um foco. Eu estou passando por isso aqui, mas há uma glória para esperar. E Ele fez isso para nos dar exemplo também, que por mais que a gente passe por sofrimentos nesse mundo, ainda há uma glória que nos espera. O apóstolo Paulo disse: os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória que está esperando vocês. E se nós não colocarmos o nosso foco, os nossos olhos, os nossos objetivos nessa glória, a glória que não homens vai dar, mas a glória que Deus vai nos dar, por perseverar, por permanecer firmes, por alimentar a nossa fé, e continuar firmes nele, há uma glória a ser revelada, e todos vão ver a glória de Deus em nós. E aquela luz que brilhou no princípio, quando disse haja luz, a Bíblia diz que ela vai iluminar o nosso caminho eternamente, porque a glória que nos espera lá é tão glória de Deus, que não haverá sol nem lua, mas é a glória de Deus que irá iluminar as nossas vidas. A glória de Deus irá ultrapassar você, você irá refletir na glória dele. A Bíblia diz lá em 1 João que você verá, e as pessoas verão quem você é, porque até agora as pessoas não veem a gente por causa desse nosso corpo de carne, mas no dia que o nosso corpo for glorificado, as pessoas vão ver que nós parecemos com Cristo. As pessoas vão ver que nós estamos cheios de glória, e aquilo que está em nós e que a carne não nos capacita a ver, quando o nosso corpo for glorificado, vai se expandir, vai pular para fora, e a glória vai ser como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que também o apóstolo João, lá em Apocalipse, quando ele fala às igrejas, e que ele recebe uma revelação dos candelabros no meio da igreja, aquilo também vai acontecer com a gente. A glória de Cristo vai ligar. Eu vou parar porque eu não sei verbalizar, senão eu vou dizer besteira. Mas nós, 1 João diz, nós vamos ser, e todos vão ver com quem nós somos parecidos. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 em diante, diz que há uma glória maior em nós a ser revelada. Uma glória. A gente não sabe o que é essa glória. Eu fico tentando imaginar o que é essa glória. Eu sei, mas eu não sei. Você sabe, mas você não sabe. É pela fé. Então ele sabia quem era. Ele sabia que era da vontade do Pai que ele falecesse. Você pode ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, quando Pedro,
houve o Pentecostes, derramado do Espírito, as pessoas começaram a falar em línguas, e a alegria tomou conta, a virtude de Deus tomou conta, o poder de Deus tomou conta, aquilo que era velho se fez novo, aquilo que estava morto ganhou vida, a tristeza deu lugar à alegria, na presença de Deus todos pulavam, os que estavam de fora disseram, mas o que é isso? Esse povo aí chamado cristão, parece, o dia de hoje, né? Quando vê a igreja dando glória a Deus, dando alegria, dizendo, é tudo doido, é lunático, foi do mesmo jeito o dia do Pentecostes. Aí Pedro, com aquela essência do arrependimento, porque quando você se arrepende, não há mais culpa em você. Ele chegou e disse, sabe o que está acontecendo? E foi contar a história de Joel. E é interessante que ele disse, vocês mataram Cristo. Ele não disse, eu também. O arrependimento tira a culpa, o arrependimento faz você ser uma nova criatura, o arrependimento faz você ter uma nova comunhão com Deus, o arrependimento faz o que Paulo disse, você entra com ousadia na presença de Deus, sabendo que Ele é o seu Pai, que você é filho, que Ele não lhe condena mais, porque todo o sangue já foi derramado pela sua vida, e você agora recebeu a paz de Deus. Então ele diz, vocês mataram Cristo, e aí ele discorreu desde Joel, as profecias, o que deveria se cumprir. E aí quando terminou, a glória de Deus se manifestou. A vida de Deus, o poder de Deus entrava em ação enquanto Pedro falava a palavra de Deus. Aí eles disseram, o que é que a gente faz agora? Aí Pedro disse, se arrependam. Se arrependam. E a Bíblia diz que muitas almas, mais de 3.000 almas, vieram para a glória. Porque aquilo que haviam perdido em Adão, a glória, recebe quando você recebe Cristo, que é a glória de Deus. Cristo quer dizer o ungido. Jesus veio para ser o Cristo. Ungido quer dizer o escolhido de Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, a palavra foi escolhida para tomar a forma humana, para deixar poder conosco. Então Jesus é a humanidade, o Cristo é a capacidade, é o Espírito, a unção que estava sobre Jesus, para que Ele manifestasse e cumprisse a missão da salvação. Tanto que na hora da cruz Ele disse, Pai, está consumado. Pronto, está pronto. Já dei poder à igreja, a igreja já saiu do meu coração, já alimentei ela com sangue, já dei os meus ensinamentos, aqueles que o Senhor me deu, nenhum eu perdi. Cumpriu-se o que a palavra tinha sido enviada para cumprir. Isaías 55:11 diz que a palavra não volta vazia, antes ela realiza o propósito pelo qual ela foi enviada. E também isso se cumpriu em Jesus. Ele é a palavra, e a palavra não voltou vazia, pelo contrário, ela se esvaziou na terra da sua glória, para assumir a humanidade, e depois ela se encheu de glória na ressurreição. Ele disse, Madalena, Maria, não toque em mim, porque eu ainda não subi para o Pai. Mas a Bíblia diz que ele foi recebido em glória. Então ele se esvaziou de si mesmo na humanidade, para se encher da glória. Lá em João 17:5 ele diz, Pai, eu tenho saudades da glória que eu tinha com o Senhor, antes da fundação do mundo. Gente, em meio a uma oração de sofrimento, foi um momento de amor muito grande que Jesus teve com o Pai. Em meio a sofrimento, porque ele também sentiu dor, ele sentiu sim na pele dor. Tem muitas pessoas, muitas linhas teológicas que ele não sentiu dor, ele sentiu, ele era 100% homem e ele era 100% Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus 2:18 que por aquilo que ele sofreu, ele pôde consolar aqueles que sofrem. Só sabe aconselhar uma pessoa a respeito de tal sofrimento se você passar por ele. E Jesus ele vai fazer isso. Por isso que Filipenses diz que ele desceu da sua glória. E Jesus até hoje, Deus permite que a morte exista no nosso meio, porque nós também precisamos participar dos sofrimentos de Cristo para participar da sua glória. E quem primeiro experimentou a dor da morte foi Deus, quando seus filhos morreram nos seus delitos e pecados. Adão morreu espiritualmente, separou-se de Deus. Para Deus foi a maior morte.
Para Deus a morte não é pessoa morrer e ir para a glória. Para Deus a morte dele, para Ele, é as pessoas viverem sem Ele aqui na terra. Causa dor no coração de Deus. Então nós experimentamos a dor de Deus quando nós morremos ou algum ente querido nosso morre. E às vezes a gente não entende por que é que Deus permite. Não porque nós precisamos morrer, porque esse corpo de carne não entra no reino dos céus. Precisa ser glorificado. E outra porque foi o primeiro sentimento que a vida experimentou. A vida, Deus é vida. E desde o princípio ele experimentou por causa de um propósito. Porque o seu sangue já havia sido conhecido no céu. Então ele veio à terra, ele é unigênito de Deus, ele é concebido pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, unigênito de Deus, primogênito de Maria e adotado por José. Ele é filho do amor de Deus. Colossenses 1,13 diz isso. Ele é filho do seu amor. Então ele é concebido. Quando eu era católica, apostólica romana, que eu louvo a Deus hoje, porque eu sei, tem muitas pessoas que estão buscando a Deus verdadeiramente, e o Espírito Santo vai salvar sim. Mas eu, nos rituais da missa, sempre dizia assim: Maria concebida sem pecado. E quando eu comecei a ler o Evangelho, uma das coisas que me chamou a atenção foi que ela não foi concebida sem pecado. Ela concebeu sem pecado. Ou seja, ela tinha pais carnais, ela era uma criatura de Deus, temente a Deus, serva de Deus. Mas ela nasceu na união de um homem e de uma mulher, que nasceram com a mancha do pecado, segundo Romanos, capítulo 3, 23, diz que todos foram destituídos da glória de Deus, e todos pecaram. Então, se todos pecaram, é porque todos pecaram. E ela não foi concebida sem ajuda humana. Ela tinha um pai, eu estudei em colégio de freiras, e eu aprendi, se for errado, foi quem me ensinou, que o nome dele era Joaquim, e o nome de sua mãe era Ana. Mas ela foi concebida em pecado, assim como eu e você fomos. Mas Jesus não. Jesus foi concebido, ele foi gerado sem pecado. E a Bíblia diz que nele não havia pecado algum. Lá em João 8, 46, quando os judeus começaram a acusar ele, ele disse: de que pecado vocês me acusam? Quem vai dizer uma coisa dessa? De que pecado vocês me convencem? Vocês me convencem que eu sou um pecador? A verdade era essa que ele queria dizer. Silêncio. Aí ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Piorou tudo, porque ele quis mostrar que eu sou de Moisés, aquele que Deus disse: Moisés, vai tirar o meu povo do Egito. Aí Moisés disse: mas Senhor, como que eu vou dizer às pessoas? Como eu não sei nem falar direito, eu vou dizer o que para as pessoas? Ele disse: não, Moisés, você vai lá e você diz: olha, é o seguinte, o eu sou me enviou. Meu Deus, quem é o eu sou? O que você precisa? Eu sou. O que você quer? Eu sou. Do que você necessita? Eu sou. Eu sou, me enviou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou. Piorou tudo. Mas ele sabia quem ele era. E ele sabia que precisava ser morto e morto de cruz. Eu vou mais rápido um pouquinho. Eu vou terminar aqui, tinha muitas coisas para falar. Mas Jesus, ele veio por causa de uma causa. Ele precisava matar a velha criação. Por quê? Porque quando a criação pecou, a Bíblia diz que nós ficamos malditos pelos nossos atos. A nossa mente ficou separada de Deus. O nosso espírito morreu. Então a gente começou a viver de uma vida que Deus não tinha vontade que a gente vivesse. Tanto que veio as leis para a gente se guiar por elas. É o nosso aio, é a nossa ajuda. E aí, como Deus
Ele fez filhos benditos, ele fez filhos para o beneplácito de sua vontade. Antes de você ser gerada no ventre da sua mãe, você foi gerada em Deus. Efésios 1, versículo 4 diz isso, que você foi escolhida em Deus antes que o mundo fosse formado. Então, Deus tinha um propósito, recuperar a nova criação. Mas para que os filhos malditos se tornassem filhos benditos, se a maldição estava na velha criatura pecaminosa, ele tinha que matar a velha criatura pecaminosa. Por quê? Se você vê na medicina, se alguém tem um efeito genético, o pai morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, para você sair disso, ou com a graça de Deus, ou você morrendo, ou então você nascendo de outra família. Aí vai pegar a sequência genética da outra família. E isso entrou por causa do pecado. Então Deus sabia que para nos tornar benditos, nós teríamos que nascer de outra família. E só matando a velha criatura pecaminosa. Então ele veio, crucificou a velha criatura, ele experimentou nele a humanidade pecaminosa, mesmo sem pecado. Ele sofreu, ele sentiu a gente, ele colocou sobre ele os nossos pecados, aquilo que nos fazia malditos diante de Deus, aquilo que nos fazia separados diante de Deus, ele colocou sobre ele. O castigo que eu e você precisava receber da ira de Deus, ele colocou sobre o seu filho. E por aquilo que ele sofreu, pelas suas feridas nós fomos sarados. E a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 4, que através do batismo, você morreu com Cristo. Você mostra ali para as pessoas, que você morreu com Cristo. Ou seja, tudo que pertencia à família adâmica, foi enterrada. Tudo aquilo, a culpa, o erro, a deficiência. Mas eu ainda tenho, porque a carne, a consequência ficou. Mas não há mais culpa, não há mais acusação. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 em diante, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então Deus precisava matar a natureza pecaminosa que havia em nós. O apóstolo Paulo chama em Efésios 2, que era ira. Ele diz, vocês são filhos da ira, por natureza. Não é porque ninguém é filho do diabo, não. É porque quando o homem pecou, a natureza, o veneno maligno entrou dentro do ser humano. E aí Deus enviou o seu Espírito Santo e a sua palavra de poder, para quando você recebe Jesus, é expurgado o efeito desse pecado, porque o Espírito Santo agora está dentro de você, trabalhando, regenerando sua alma, transformando a sua mente, mas o seu espírito é novinho cocada, novinho da Silva, como diz lá do meu Nordeste. A velha criação passou, você é novo agora. O trabalho do Espírito Santo é convencer você de quem você é. Porque o pecado provocou um estrago muito grande. Foi um choque muito grande para a sua mente, para a sua alma, para o seu espírito. Então o trabalho do Espírito Santo é regenerar o homem e é recuperar o homem para que a glória de Deus se manifeste novamente. E todos conheçam que vocês são chamados filhos de Deus. A saber, os que creram no propósito. Então agora, nós nascemos da palavra. 1 João diz, filhinhos, vocês agora são filhos de Deus. Não quer dizer que vocês não têm pecado, ele diz, mas vocês agora vão lutar contra o pecado. Vocês não vão viver pensando em pecar, porque a sua mente agora mudou. Aquele que vivia pensando em pecar, não vai, agora ele vai dizer, eu tenho que lutar contra isso, porque a sua mente mudou, houve uma transformação na sua mente. Você mudou de direção, a sua direção era o abismo, a sua direção agora é o céu. Então a sua mente foi transformada por causa do que Cristo fez. Ele recebeu coroas de espinho na sua mente, ele foi oprimido para que a sua mente não fosse mais oprimida. E se ela for oprimida, você tem poder e autoridade de dizer, o meu Cristo já foi coroado por espinhos, por opressão por mim, para que eu não precisasse mais, e agora eu tenho domínio. Sai agora em nome de Jesus. E você renovar a sua mente pela palavra de Deus.
Por isso que Paulo diz, não se conforme com as coisas desse mundo, transforma a sua mente, transforma a sua mente, transforma a sua mente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder. Quando você transforma a sua mente pela palavra, a sua mente vira um universo de Deus. E eu vou dizer uma coisa, poderes nas regiões celestiais, você precisa entender que a sua mente, ela é região celestial. A sua mente faz parte da região celestial, porque tudo que faz parte do invisível, daquilo que você não vê e não conhece, é região celestial. Então, se eu luto com palavra para que o demônio do mundo, aquilo que me rodeia, saia de perto, eu também preciso lutar com as armas da minha milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destronar sofismas e fortalezas na mente. Então a sua mente é uma região celestial, que você precisa colocar o capacete da salvação, que é o que? A fé, o propósito, o foco. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A couraça da justiça, que é você confessar, eu fui justificado por Cristo. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados para o seu propósito. Nenhuma condenação para mim. Calçar os sapatos do Evangelho da paz. Paz, você é dispenseiro da paz, você é dispenseiro do Evangelho. Mãe de família, pai de família, esposa, mulher, homem, profissional. Diante de Deus não existe doutores, diante de Deus não existe teólogos, diante de Deus não existe mestres, diante de Deus não existe médico. Ele disse, eu sou o médico dos mestres, o mestre dos mestres. E de Deus, aquilo que nós podemos conhecer, está escrito em sua palavra. E aquilo que o Espírito quiser revelar, Ele vai lhe dar iluminação, para que você entenda. Amém? Então o verbo estava com Deus, e ele agora está com Deus, está com você, está em você. O verbo agora está na sua boca e no seu coração. Vamos louvar a Deus por isso, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Agora eu faço igual a Jesus, eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo de Deus é esse, né? Então, graças a Deus. Mas Ele é uma fonte, viu? Ele é uma fonte eterna. Há um rio dentro de nós que é eterno. Esse rio vai levar você para o alto. Esse rio vai levar você para a glória de Deus. E aproveite bem esse rio que está em você. É um manancial de águas vivas, cujas correntes alegram a cidade de Deus. E tem poder de transformar o seu deserto em mananciais. E fazer o seu caminho tortuoso em caminhos planos. Desde que os seus olhos sejam firmemente para Jesus, aquele que começou a sua fé, e aquele que vai levar você até o fim, onde você receberá o prêmio e a coroa de glória. Senhor meu Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, e eu quero dizer ao Senhor que eu sempre fico muito empolgada quando eu estou falando do Senhor, porque o Senhor é muito poderoso, o Senhor é muito forte, os seus músculos de fé sustentam a terra, e o Senhor é acima de todas as coisas, e é um privilégio para nós. Os anjos queriam fazer isso, e o Senhor entregou esse privilégio a nós, de falar do teu Filho Jesus Cristo, da essência de Deus, do fôlego, da respiração, do amor de Deus dado a nós. Senhor, assim como o Senhor disse, haja luz, e foi criada a luz, e todas as outras coisas acompanhadas da luz se fizeram. Eu te peço, meu Pai, que não só esse estudo, mas que essa revista venha iluminar todos aqueles que se estudarem, para conhecer a vida que há dentro deles, porque muitos não conhecem. Eu já te peço por hoje, que todos aqueles que vierem ministrar essa lição, essas palavras, sejam revestidos por uma glória única, Pai, porque está nos tempos onde as pessoas precisam saber verdadeiramente quem o Senhor é. O Senhor é aquele que nos religou a Deus, o Senhor é aquele que nos devolveu a vida, e uma vida de abundância. O Senhor foi aquele
aquele que devolveu a nós uma mente com um senso crítico em Deus, aquele que devolveu a nós uma mente sem perturbação, uma mente organizada, uma mente universal no Senhor. Por isso eu te peço, meu Deus, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, que nas entranhas de cada um, o sangue de Cristo venha provocar vida em abundância, a ponto de se derramar sobre eles, e que eles sejam revestidos de poder, para fazer igual que o Senhor mandou a Madalena: ide por todo mundo, vão e diga que eu ressuscitei. E o apóstolo Paulo disse que se não houvesse ressurreição, nós éramos o povo mais miserável do mundo, mas o Senhor escolheu aquele homem, um homem que matou os cristãos, um homem que não crê em Cristo, para aparecer em glória para ele ser o primeiro a confessar: eu não me sustento em sabedoria de palavra, mas em poder de Deus, porque o Cristo se revelou em mim, para que eu pregasse o evangelho da salvação. Que o Senhor abençoe e guarde, resplandeça a glória do Senhor em cada coração, Pai, e nos dê paz. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.